Querido, nós estamos aqui para poder refletir a respeito de um tema. E qual que é o tema? Você já ouviu aquela velha frase? Não toque no ungido do Senhor, não. Porque se você tocar no ungido do Senhor, com certeza Deus irá te ferir, Deus irá te matar, Deus irá vingar aquilo que você, então, está tocando no ungido do Senhor. Amado, isso virou um jargão em meio ao povo. E é necessário nós entendermos o que isso significa. O que é tocar no ungido do Senhor? Para começar, vamos partir da palavra ungido, que é Hamashia, ou eleito, escolhido, aquele que é selecionado. Essa palavra Hamashia, ela é encontrada no texto de Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu eleito, o meu ungido, a quem eu sustento, em quem se compraz a minha alma. Ele então produzirá justiça e juízo entre os gentios. Isaías 42 está diretamente ligado ao termo Hamashia. Isaías 61, verso 1 também. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, me escolheu, me separou, me segregou, para restaurar a visão do cego, para proclamar o ano aceitável do Senhor, libertação ao cativo. Então esses dois textos estão diretamente ligados ao termo Hamashia. E quando se fala não toqueis no ungido do Senhor, nós temos que entender que lá no Salmo 105, versículo 14 e versículo 15, vai estar um texto, esse texto está falando que por conta da peregrinação de Abraão, de Isaac, de Jacó, então Deus ali, eles foram indo de reino a reino, nação a nação, e Deus os protegeu, Deus os acobertou. Então Deus não permitiu que eles fossem oprimidos, E por conta disso, no verso 15 fala: por conta de vós repreendi a reis, dizendo: não maltrateis os meus profetas, não toqueis nos meus ungidos. Então o tocar é ferir, lesionar, agredir, maltratar. O tocar é verdadeiramente de fazer mal. Este é o termo, esse é o texto. Por conta de vós eu repreendi a reis e disse: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. E também o texto de 1 Samuel, lá no capítulo 24, no versículo 1. Davi, ao se refugiar, ao correr da perseguição de Saul separou 3.000 homens e começou a perseguir a Davi. E ele chegou aqui no capítulo 24 de 1 Samuel, ele chegou num lugar chamado Engede, num cume de uma montanha onde havia um curral de ovelha. E o nome do lugar é o Monte das Cabras Monteses. Lá havia uma caverna e Davi, então, ficou do lado de fora da caverna, mas Saul entrou na caverna para cobrir os pés, deveria estar frio. E quando ele estava lá, buscando refúgio também dentro daquela caverna, Davi foi lá e ele foi orientado: olha, este é o dia que o Senhor escolheu para entregar o teu inimigo na tua mão. Vai lá e fere o teu inimigo. Davi foi lá e cortou tão somente a orla da veste, a orla do manto do rei. E mesmo assim doeu o coração de Davi. E ele falou: de maneira alguma eu poderia fazer mal, ferir a Saul, pois é ungido do Senhor. Então esse texto ele vai falar muito claramente o que é tocar no ungido. Não ferir, não matar, não lesionar. Isso então nós devemos trazer para o nosso entendimento. Agora também, logicamente, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós falamos. Se você quer falar a respeito de algo, se você quer tecer
algum comentário, fazer alguma crítica, faça com responsabilidade. Tenha compromisso com as suas palavras. Não jogue também palavras vãs ao léu. Não jogue, então, não fique falando, parolando de forma irresponsável. Não faça isso, porque nós estamos também debaixo desse texto aqui. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 7, ele não queria subir a Judéia. Seus irmãos queriam que ele fosse. E ele falou, não, eu não vou. E havia uma dissensão, havia então uma questão entre o povo. Lá no versículo 12 fala, uns dizem, ele é bom, outros dizem não, antes engana o povo. Alguns estavam ali com opiniões contrárias a respeito de Jesus. Evangelho de João, capítulo 7, verso 12. A partir do verso 20, Jesus se apresenta e começa a ensinar. E quando Jesus está ensinando, ele fala, olha, vós vistes as obras que eu fiz. Né? E quando ele fala isso, ele fala assim, e alguns de vós quereis matar-me. Alguém vira para Jesus e fala, não te disse eu que tens demônio? Aí Jesus fala essa palavra, julgai, não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Tenha responsabilidade também com o que você fale. Não vai sair falando qualquer coisa sem ter certeza do que se fala. Mas não é motivo de Deus matar alguém, não é motivo de Deus ferir alguém, não é motivo de alguém ser tocado por Deus porque alguém criticou outro alguém. Nós não podemos criar castas. O que é casta? Casta é uma classe especial de pessoas que recebiam direitos por hereditariedade. Por exemplo, nas monarquias, os príncipes recebiam direito, né? Os duques, os condes, e existiam direitos que eram passados, eram transmitidos de forma hereditária. E isso gerava pessoas que eles poderiam fazer o que eles quisessem. Eles tinham um direito especial. Nós não podemos criar, porque se a Constituição fala que todo homem é igual perante a lei, todos os homens são iguais, mesmo que não seja respeitado. O homem não respeita, mas diante de Deus todo mundo é igual. E Deus respeita a sua lei. Deus respeita. Ele colocou a sua palavra acima do seu nome. Então nós entendemos que também temos que ter compromisso com o que se fala. Voltado e pautado nisso aqui, nós vamos entender que os 3 amigos de Jó, eles estavam o quê? Elifaz, Bildade e Zofar. Estavam falando a respeito do que eles pensavam sobre a vida de Jó. Eles estavam falando, Jó, prevaricaste tu contra Deus. Jó, foi encontrada em ti alguma iniquidade. Jó, provavelmente tu tens então praticado algo que a mão de Deus veio a pesar sobre ti. Então, no capítulo 32, este homem aqui se levanta. Eliú se levanta e repreende a Jó, a Elifaz, a Bildade e a Zofar. Você vai ver no capítulo 42 que Deus manda chamar a esses 3 e pede Jó para interceder, para orar pelos 3. Eliú não é mencionado. E por que ele não é mencionado? Porque ele falou tudo que era reto, enquanto estes não falaram o que era reto diante de Deus. E eles tiveram que receber a oração de Jó, para que a mão de Deus não pesasse neles, não porque eles estavam tocando no ungido, mas porque eles falaram que não era reto. Isso que devemos entender. Não é que não se possa falar. Você tem que ter responsabilidade com aquilo que você fala. Por quê? Você vai entender isso aqui. Segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 23.
O homem chamado Davi, ao conseguir conduzir a arca do concerto até a cidade de Jerusalém, ele se despe da sua majestade real, ele fica de forma simples diante do povo e ele dança diante da arca em adoração a Deus. A sua esposa de nome Mical fala: olha como procedeu o rei de Israel no dia de hoje, se assemelhando como se fosse qualquer vadio do povo. E essa palavra que ela falou doeu, pesou tanto para ela, que Davi a repreende pela palavra. Davi fala: tu tens ciúme de mim, pois Deus me levantou no lugar de teu pai. E a partir daquele dia, o verso 23 fala que Mical jamais gerou filhos. Mical, ela não teve prole. Mical não teve descendência do seu ventre. Foi considerada uma mulher maldita. Por quê? Porque ela não teve compromisso com a sua palavra. Não é que não se possa falar, mas observe o que se fala. Tenha responsabilidade com a palavra. Nós somos ungidos do Senhor. Não que somos casta e nem que sejamos melhores, porque a palavra Hamashia significa escolhido. E nós somos escolhidos por Jesus. Eu, você, todos quantos foram chamados para o reino de Deus. Não existe pastor, profeta, apóstolo, não existe diácono, diaconisa, presbítero, missionário que é especial. Não, todos estamos diante de um Deus no mesmo patamar. Somos ungidos, eleitos, escolhidos. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu escolhi a vós, nomeei para que vades, deis fruto, o fruto permaneça em vós, para que tudo quanto peça ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, meu querido, pode ser a respeito do mais simples ao maior cargo dentro de uma igreja, a maior autoridade, da maior autoridade eclesiástica ao faxineiro, ao zelador, ou aquele que não tem função, ou aquele que não exerce nenhum tipo de atividade. Observe o que se fala. Não fale sem responsabilidade. Não fale. Mas ungido de Deus é Jesus de Nazaré. De Jesus, esse é ungido de Deus. Estamos selecionados e escolhidos pela graça dele, e nele, quem está nele, vai ter todo o compromisso e responsabilidade de falar conforme uma reta justiça. Podemos usar de teologia. Falemos conforme a teologia. Não falemos conforme a axologia. Não é importante o que eu penso. Importante é o que está escrito na Escritura, na Palavra de Deus. Falando de acordo com a Escritura, você nunca vai errar. E o próprio Deus vai chancelar a sua palavra de acordo com a palavra dele. Deus abençoe sua vida, que esse ensino seja guardado no seu coração e que contemple, que te sirva de algo, de instrução na sua caminhada cristã. Deus abençoe, fique na paz. Jesus contemple a sua vida.